Olá, amigos do Galoverso. No vídeo de hoje, conheça a história do clube mais tradicional do estado de Minas Gerais, o Clube Atlético Mineiro. Mas antes de começar, não esqueça que junto com o nosso manto, vestimos o manto da torcida mais engajada do país. Ajude o Galoverso a espalhar a paixão alvinegra pelo mundo, curtindo e seguindo a nossa página. Agora vamos lá. O Atlético foi fundado no dia 25 de março de 1908, em Belo Horizonte, por um grupo de estudantes em um coreto do Parque Municipal da cidade. Esse acontecimento foi responsável por criar aquele que se tornaria um dos maiores clubes do futebol mundial. O atleticano sempre gritou: vencer, vencer, vencer. E foi assim em seu primeiro jogo oficial disputado no dia 21 de março de 1909, quando a equipe alvinegra derrotou o Sport Clube Futebol por 3-0, na casa do adversário. O primeiro gol do Galo foi marcado por Aníbal Machado, que se tornaria um grande escritor brasileiro. O Sport não se conformou com a derrota, pediu revanche e foi novamente superado, dessa vez pelo placar de 2-0. Na terceira partida entre as equipes, o Atlético aplicou uma goleada por 4-0, resultado que causou a extinção do Sport e o início do reinado atleticano em Minas Gerais, que perdura até os dias de hoje. O seu primeiro título veio em 1914. O Atlético foi o grande campeão do primeiro torneio de futebol realizado no estado de Minas Gerais, a Taça Bueno Brandão. No ano seguinte, conquistou o primeiro campeonato oficial de futebol do estado, organizado pela Liga Mineira de Esportes Terrestres, atual Federação Mineira de Futebol, FMF. Maior vencedor do Clássico Mineiro, com ampla vantagem no retrospecto do confronto, o Atlético aplicou em 1927 a maior goleada da história do confronto. A partida válida pela final do campeonato da cidade foi disputada em 27 de novembro no campo do América Mineiro, na Avenida Paraopeba, atual Avenida Augusto de Lima, e o Galo bateu o antigo Palestra Itália por 9-2. Os gols atleticanos foram marcados por Getúlio, 2 do Mário de Castro, 3 do Saíde e 3 do Jairo. Em 2014, o Atlético bateu o rival nos 2 jogos da primeira e única decisão nacional entre as equipes, sagrando-se campeão da Copa do Brasil daquele ano. No jogo de ida, na Arena Independência, o Galo não tomou conhecimento do rival e venceu por 2-0, com gols de Luan e Dátulo. Na partida de volta, novo triunfo atleticano, dessa vez no Mineirão, por 1-0, gol de Diego Tardelli. Em 1929, o Galo disputou o primeiro jogo internacional de uma equipe mineira, vencendo o campeão português, Vitória de Setúbal, por 3-1. Os gols foram marcados por Mário de Castro 2 vezes e o outro gol foi do jogador Saíde. A partida foi disputada no estádio Antônio Carlos, que havia sido inaugurado em 30 de maio daquele ano. O jogo que marcou a inauguração foi contra o Corinthians e o Galo venceu por 4-2, com gols de Mário de Castro 3 vezes e outro de Saíde. Em janeiro de 1937, o Atlético se consagrou campeão dos campeões do Brasil, na primeira competição interestadual profissional realizada no país. O torneio foi organizado pela Federação Brasileira de Futebol, FBF, e reuniu as equipes vencedoras dos estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Logo depois da disputa, a FBF se fundiu à Confederação Brasileira de Desportos, CBD, atual Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Em 1950, o Galo realizou inédita excursão pela Europa, entre 2 de novembro e 7 de dezembro daquele ano. O time disputou 10 partidas, contra equipes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e França. Mesmo em condições bastante adversas, foram 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. A notável campanha nos frios gramados do velho continente, alguns cobertos de neve, rendeu ao Atlético o título simbólico de campeão do gelo e abriu as portas da Europa para o futebol brasileiro. Em 2015, o Centro Atleticano de Memória lançou o documentário O Imortal de Gelo, produzido sob a perspectiva do ex-jogador Walter José Pereira, o Vavá. Se você ainda não assistiu, assista depois do nosso vídeo. No dia 3 de setembro de 1969, o Atlético se tornou a única equipe do mundo a derrotar a seleção brasileira que conquistaria o tricampeonato mundial no México. Atuando no Mineirão e utilizando a camisa Federação Mineira de Futebol, o Galo venceu as Feras do Saldanha por 2-1. Gols de Amauri e Dadá Maravilha, com Pelé
em posição de impedimento, descontando para o Brasil. E se venceu a seleção brasileira, o Galo também já venceu por ela. Em 19 de dezembro de 1968, vestindo a amarelinha para representar o Brasil, o Atlético derrotou a seleção da Iugoslávia por 3-2 no Mineirão, com gol de Vaguinho, Amauri e Ronaldo. 2 dias antes do duelo no Mineirão, a Iugoslávia havia empatado por 3-3 com a seleção brasileira, que tinha em campo Gerson, Rivelino e Pelé. O resultado provocou a queda do técnico Aimoré Moreira. Em 1971, o Atlético se sagrou campeão do primeiro campeonato brasileiro, conquistando o título com vitória sobre São Paulo por 1-0 no Mineirão e Botafogo por 1-0 no Maracanã, no triangular final da competição. O artilheiro do torneio foi Dário, que marcou 15 gols, inclusive o do título, na vitória sobre o Botafogo. Mas o nosso terreiro é Minas Gerais. Maior campeão mineiro, o Atlético reina absoluto no estado de Minas Gerais. Grande paixão do povo mineiro, o Galo teve a sua maior sequência de títulos estaduais entre os anos de 1978 a 1983. Reinaldo, com 47 gols, e Éder Aleixo, com 35, foram os artilheiros do hexacampeonato mineiro. De continente também entendemos, em 1992, o Atlético se sagrou campeão da primeira Copa Conmebol, torneio que reunia os terceiros e quartos colocados dos campeonatos nacionais. O adversário na decisão foi o Olímpia, do Paraguai. O título foi alcançado com vitória por 2-0 no primeiro jogo da final, no Mineirão, com gols de Negrini, e derrota por 1-0 na finalíssima disputada no estádio Manuel Ferreira, em Assunção. A taça foi erguida pelo capitão Paulo Roberto Prestes, no dia 23 de setembro. O segundo título da competição foi conquistado em 1997, sobre o Lanús, da Argentina. O Galo venceu o jogo de ida por 4-1 no dia 6 de novembro, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. Os gols foram de Bruno, Marques, Hernani e Valdir. Na partida de volta, em 17 de dezembro, o Alvinegro garantiu o bicampeonato com empate por 1-1 no Mineirão, gol de Jorginho. Também somos reis da América. Em 2013, conquistamos a glória eterna de forma heróica. O Galo foi campeão da Copa Libertadores da América. A campanha do título foi emocionante e contagiou todo o continente sul-americano. No decorrer da disputa, o Galo venceu São Paulo 3 vezes e passou por equipes como Tijuana do México, Newell's Old Boys da Argentina e Olímpia do Paraguai. Em campo, a equipe comandada pelo técnico Cuca teve o talento de Ronaldinho Gaúcho, a juventude de Bernard e Luan, o oportunismo de Joey Alexandro, a habilidade de Diego Tardelli, a força de Pierre e Leandro Donizete, a experiência de Gilberto Silva e Josué, a segurança de Hever e Leonardo Silva, a regularidade de Marcos Rocha e os milagres do goleiro São Victor. E mais uma vez honrando o nome de Minas no cenário esportivo mundial, na noite do dia 23 de julho, os mais de 54 mil pagantes presentes no Mineirão acompanharam uma batalha emocionante contra o Lanús, da Argentina. No primeiro jogo, disputado no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, o Atlético venceu por 1-0 com gol de Diego Tardelli. Na partida de volta, o Galo venceu por 2-0 na prorrogação, depois de perder por 3-2 no tempo normal. Durante os 90 minutos, os gols atleticanos foram marcados por Diego Tardelli e Maico Suel. Na prorrogação, Gustavo Gomes e Ayala, ambos contra, garantiram a taça para o Atlético. O Atlético Mineiro possui diversos títulos internacionais. E nós do Galo Verso trazemos para você: Copa Libertadores da América em 2013, Recopa Sul-Americana em 2014, Copa Conmebol em 1992 e 1997, Florida Cup em 2016, Taça Millennium em 1999 nos Estados Unidos, Three Continents Cup 1999 Vietnã, Copa Centenário de Belo Horizonte 1997, Ramon de Carrança 1990 Espanha, Torneio de Amsterdã 1984 Holanda, Torneio de Berna 1983 Suíça, Torneio de Paris 1982 França, Torneio de Bilbao 1982 Espanha, Torneio Costa do Sol 1980 Espanha,
Torneio de Vigo, 1977, Espanha. Conde de Fenosa, 1976, Espanha. Torneio de León, 1972, México. Campeão do Gelo em 1950. Os títulos nacionais são Supercopa do Brasil em 2022, Campeonato Brasileiro em 1971 e 2021, Copa dos Campeões Estaduais em 1937, Peão dos Campeões em 1978, Copa do Brasil 2014 e 2021, Campeonato Brasileiro Série B 2006. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou citar todos os anos que o Galo venceu o Campeonato Mineiro, porque é algo normal de ganhar e vocês já sabem disso. Muito além de títulos, temos história, paixão. Nunca abandonamos e nunca vamos abandonar. Independente de sua posição, nosso time não veste vaidade. Nosso time veste preto e branco. Nosso time é o Clube Atlético Mineiro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se quiser comentar, faça por favor. E se puder ajudar o Galoverso seguindo e indicando o nosso perfil, irá ajudar não só ao nosso perfil, mas ao Clube Atlético Mineiro, o time mais engajado do Brasil.